Olá, é muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. O nosso tema de hoje vai ser Jesus Cristo é o Senhor. E para a gente começar a refletir, vamos pensar no dono do jardim. Um jardim sem um dono, sem o responsável por ele não vai se desenvolver, ele não vai vingar, ele vai morrer, ele vai padecer, correto? O jardim precisa de cuidados, ele precisa se desenvolver, ele precisa de nutrientes específicos para todas as espécies que estão ali e precisa de um especialista, precisa de alguém que entenda, de alguém responsável por fazer aquele jardim se desenvolver e chegar em seu pleno desenvolvimento. Quem sabe tudo o que é bom para aquele jardim, quem sabe tudo o que ele realmente precisa, é o responsável por ele, é quem o projetou. Nós já falamos sobre isso em algum momento aqui. Então, quem é o responsável por aquele jardim, é por quem projetou aquele jardim, que realmente conhece todas as necessidades dele em detalhes. E nós hoje vamos ter 2 versículos base. Primeiro está lá na carta de Paulo aos Filipenses 2:11, que diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus 7, capítulo 7, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, é Jesus falando, tá? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse versículo é muito, muito, muito forte. E queria que a gente refletisse junto sobre isso, sobre o que é ser Senhor, o que é o senhorio de Deus. Realmente, o que é Jesus Cristo ser o Senhor? E será que Ele está realmente, será que eu estou realmente permitindo com que Ele seja o meu Senhor? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar nos aprofundando sobre o significado da palavra Senhor no contexto bíblico e cultural da época. Significado literal em grego: Senhor, mestre, dono, aquele que tem autoridade, a soberania total. Na língua portuguesa, um dos exemplos que aparece quando a gente pesquisa, né, sobre o que significa a palavra Senhor na língua portuguesa, aparece também dono, aquele que tem posse ou domínio sobre algo ou alguém. Vou repetir, aquele que tem posse ou domínio sobre algo ou alguém. Ou seja, quando eu falo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, para honra e glória de Deus Pai, como a gente leu no versículo, eu também estou declarando que eu tenho um dono. Que eu não sou a autoridade máxima da minha própria vida, mas que Jesus Cristo tem a posse da minha vida e que eu sou submissa a Ele. Eu não sou a minha própria dona. Já pararam para pensar com profundidade no que significa ser Senhor? Carta de Paulo aos Coríntios 6, 19 a 20 diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. O sangue de Jesus derramado na cruz nos comprou. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
vocês não são de si mesmos. Ou seja, nós temos um dono. Carta de Paulo aos Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando eu afirmo eu não sou autoridade máxima da minha vida, em tempos em que o eu é exaltado. A gente já falou sobre isso aqui também. O eu é a máxima de hoje, né? É o meu tudo para mim, o que eu quero, as minhas vontades, as minhas intenções, os meus desejos, a vida que eu sonhei, a vida que eu planejei, o eu sendo exaltado o tempo todo. Essa afirmação de eu não sou a autoridade máxima da minha própria vida, ela é contracultural. Você está dizendo, quando você afirma isso, eu não sou autônoma. Eu não sou autônoma no sentido absoluto. Eu submeto à vontade de Deus. Eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Não é a minha vontade que impera, não é a minha vontade que reina, mas se eu tenho alguma vontade, se eu tenho algum desejo, que é legítimo, é claro, nós sempre vamos submeter a Ele, porque estamos sobre o senhorio dele, se nós declaramos e queremos verdadeiramente que Ele seja o Senhor da nossa vida. Em tudo. Isso é viver o que Jesus ensinou em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, tudo que a gente leu até agora, tudo que a gente, de todos os versículos, né, que trazem esse embasamento e essa explicação do que é verdadeiramente se submeter ao senhorio de Deus e não simplesmente só falar que Ele é o nosso Senhor, nos mostram que é negar a si mesmo, negar a nós mesmos. E o que significa negar a si mesmo? A expressão no original grego, que eu não vou saber pronunciar para vocês, tá? O meu grego ele é inexistente. Transmite a ideia de renunciar ao direito. Gente, olha isso. No grego, que é onde foi a língua que foi escrita o Novo Testamento. O que significa negar-se a si mesmo? Renunciar ao direito de viver para si mesmo. Negar-se a si mesmo é renunciar ao direito de viver para si mesmo. Então, a partir do momento que a gente declara que vai seguir Jesus e que Ele é o Senhor da nossa vida, a gente está negando a nossa própria vontade e negando o direito de viver para nós mesmos. Olha que sério, que muito sério é isso. Em termos práticos, negar-se a si mesmo não é não se gostar, tá? Só pontuando aqui. Não é desprezar a nossa identidade, pelo contrário, nós já vimos que nós encontramos a nossa verdadeira identidade quando nós olhamos para Jesus, mas é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Negar-se a si mesmo é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Por exemplo, você tem um plano, um desejo, um sonho e ora, Senhor, não o que eu quero, mas o que o Senhor tem para minha vida, o que o Senhor quer para minha vida. É legítimo você ter um desejo, legítimo nós termos sonhos, mas orar e submeter esse sonho, esse desejo, que a vontade dele esteja soberana, como a gente já conversou sobre a oração que Jesus nos ensina, né, que é a oração do Pai Nosso, que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu, ou seja, que a vontade dele seja soberana. Assim como Jesus, ele dá esse exemplo para nós, né, no Getsemane, Pai, se queres,
se puder, afasta de mim esse cálice, né, que era a morte de cruz. Contudo, que a sua vontade seja soberana. Se puder, eu não afasta, mas que a sua vontade seja cumprida através da minha vida. Esse é o nosso maior exemplo, né? Jesus. Dizer não à carne, negar-se a si mesmo é dizer não à carne, ao ego, ao orgulho. Se não mais, uma das coisas que mais nos afasta de viver a plenitude, de viver a vida que Deus sonhou para nós, de cumprir o propósito que Ele designou para cada um de nós aqui, é o ego, é o orgulho, é a carne, né? Não matar essa carne diariamente. E isso inclui não ceder a um desejo pecaminoso, por exemplo, algo que a gente sabe, né, que tira a nossa paz, que sabe que a gente não vai agradar a Deus. Controlar impulsos e reações, algo tão difícil quando a gente já viu, já falou, já subiu sangue, já foi. Fugir da aparência do mal mesmo, para não chegar a cair. Então, se um alarme ali, né? É perigoso. Melhor eu fugir da aparência já do mal para eu já não desagradar o coração de Deus. Enfim, então o ego, o orgulho, o eu mesmo nos afasta. E romper com uma vida autocentrada, centrada no eu. Negar-se a si mesmo é abrir mão de viver apenas para o nosso próprio conforto, para as nossas próprias ambições ou reconhecimento. A gente já falou, né, em algum momento aqui sobre o trabalho também, que muitas das vezes esse nosso reconhecimento, esse ego também, né, ele está relacionado, muito relacionado pelo que nós fazemos e não essencialmente por quem somos. Então, se eu tenho muito resultado no que eu faço, no trabalho que eu tenho, então eu tenho valor. E o nosso valor, ele não está diretamente relacionado ao resultado que nós entregamos através do nosso trabalho, não diretamente a isso apenas, né, mas na nossa identidade, em quem sabemos quem nós somos, no nosso propósito. Então é um lugar muito perigoso de viver para o eu, né, de estar a nossa vida centrada em nós mesmos. É viver para servir, para obedecer, para amar, para perdoar, para sacrificar. Assim como Jesus fez, que é o nosso exemplo perfeito. Ou seja, tomar a cruz e negar-se quer dizer seguir de verdade. Quer dizer estar olhando para Jesus Cristo como Senhor da minha vida e seguir verdadeiramente. É negar os meus próprios impulsos e olhar para para a soberania dele na nossa vida. Jesus está dizendo, se quiser me seguir, a gente vai ter que morrer para nós mesmos todos os dias. Mas eu não quero, mas eu não tenho vontade. Mas quando a gente fala isso, mas eu vou deixar para... Nós estamos colocando a nossa vontade. Agora, quando a gente pensa assim, não, eu não quero fazer isso. Eu não gosto de tal pessoa. Mas Deus, aí a gente ora, mas Deus, é do Senhor, é da sua vontade que eu fale com a pessoa? É da sua vontade que eu viva isso? É da sua vontade submeter o que a gente acha e o que a gente quer a Ele? E aí vai vir a resposta dele, né, através dessa comunhão, desse relacionamento nosso com Ele, que é o que nós temos de mais importante, vai vir a resposta: sim, eu sei que você não quer, mas é algo meu para sua vida. Vai e faz. Então, isso é seguir verdadeiramente.
todos os dias. Vai doer, vai custar. Se alguém falou algo totalmente diferente disso para você, não acredita, tá? Vai doer, vai custar, mas vai valer a pena. Mas não quer dizer que vai ser fácil. São coisas bem diferentes. Valer a pena com ser fácil. Então, como realmente permitir no dia a dia? Então vamos para o como, né? Como realmente permitir no dia a dia que Jesus Cristo venha ser o Senhor de verdade da minha vida. Algumas coisas vão incluir, além de tudo que nós falamos, e também incluindo o que nós já falamos, submeter diariamente a nossa vontade à vontade de Deus, né? Tudo que a gente acabou de falar. Então, antes de grandes decisões, ou mesmo de pequenas, não importa se ele é Senhor de tudo, não de alguma área e excluir outra área, se isso agrada ao Senhor. Estou fazendo isso para a glória dele ou por vaidade, por medo, por orgulho? E todos os dias, na primeira hora, na primeira oportunidade que nós tivermos, se você puder fazer o seu devocional logo pela manhã, faça. Se você não puder, faça a hora que você puder fazer, mas não deixa de fazer. E entrega isso para ele, sabe? Abre o coração, todas as vontades, todos os desejos, todos os pensamentos, mas pedindo a direção dele, que a vontade dele seja soberana à nossa. Não negando o que você tem no seu coração, né? Porque muitas das vezes se está ali já é algo dele, mas a gente precisa do aval dele para realmente ter certeza que é um direcionamento dele e não algo nosso, uma vaidade nossa, um desejo nosso, que vai nos impedir lá na frente de viver o que ele tem para nossa vida, que com toda certeza absoluta vai ser muito, muito, muito melhor do que o que nós achamos que é o melhor para nós. Então, submeter diariamente a nossa vontade à vontade de Deus. Conhecer e obedecer a sua palavra. Conhecer e obedecer a sua palavra. Porque sem a obediência, eu já falei isso para vocês várias vezes, sem a obediência nós vivemos na superficialidade. Nós não vamos para algo mais profundo. A obediência, faz parte. Ela faz parte da vida, do relacionamento e de viver o extraordinário com Deus. Não tem como sem a obediência. Conhecer e obedecer a sua palavra. Se vocês me amam, João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos de verdade o amando. Quer amar a Deus? Obedeça a Ele. Jesus é o Senhor quando suas palavras têm peso real na nossa vida. Real. Não é só falar, mas quando a gente coloca isso em prática, a gente começa a ver o fruto do Espírito sendo gerado na nossa vida. E é muito lindo, como eu já falei, não é fácil, mas é muito lindo porque é verdadeiro. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo que pouco. Por quê? Para a gente obedecer, a gente precisa conhecer. E a palavra de Deus é a revelação de quem Ele é. Então, nem que seja um pouquinho, mas lá no seu tempo devocional, na sua prioridade, no seu tempo com Deus, leia a Bíblia para você conhecer o que você precisa obedecer. E meditar, sabe? Não apenas ler. Às vezes pegar um versículo que falou muito ao seu coração ali, colocar no seu celular para você voltar e ler aquele versículo durante o dia ou durante a semana. Isso é algo que funciona assim muito comigo. Não sei, né, como que você pode fazer. Você pode escrever. Às vezes eu faço isso também. Escrevo aquele versículo e colo ali no meu computador ou coloco na tela do meu celular ou em algum lugar que eu vou ver toda hora e ficar remoendo aquilo, sabe? Meditando, não só apenas ler. Então, pega um versículo que chama muito a sua atenção, que falou muito ao seu coração e medita. Volta nele, sabe? E a obediência, ela não é a perfeição. Sabe? Não tem como, não é a perfeição, não é sobre isso. Mas é aquela disposição constante de alinhar a nossa vida ao que Deus diz. Então, é o caminho
Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho perfeito. Então a gente toda hora tá disposto a olhar e falar assim, opa, tô saindo do caminho. Opa, isso não é algo de Deus. É uma disposição mesmo, um relacionamento que vai exigir intencionalidade constante. Entregar o controle mesmo quando é difícil. Então, ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida verdadeiramente vai nos exigir entregar o controle, mesmo quando é difícil. Nós já falamos sobre fé em algum outro vídeo. E é sobre isso, é sobre a fé. Confie no Senhor, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O nosso próprio entendimento é limitadíssimo. É limitadíssimo. A gente pode se achar inteligente ou que sabe alguma coisa, a gente não sabe de absolutamente nada. O nosso entendimento é limitado. Nós não podemos nos apoiar nele, que a gente vai cair. A gente precisa confiar no único que sabe absolutamente tudo e que se nós chamamos ele de Senhor, isso vai precisar acontecer, que é confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Que nós falamos no vídeo de fé, que a fé ela é ativa, não passiva. Então vai exigir toda hora aquele nosso passo de fé. Dar o passo que Deus coloca o chão. É aquilo, é bem isso mesmo. Então ela vai ser ativa a todo o momento. Nós já falamos sobre isso em algum vídeo. É confiar que mesmo quando a gente não entende, muitas das vezes nós não vamos entender. Muitas das vezes. Ele vai continuar sendo bom, fiel, soberano. Ele é um pai de amor. Muitas das vezes a gente não vai entender aquela situação, aquela coisa, sabe? Mas ele vai continuar sendo fiel e soberano. E cultivar um coração humilde e ensinável. Se Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor da nossa vida, nós vamos precisar cultivar um coração humilde e ensinável, como discípulos. Jesus é Senhor quando nós aceitamos ser moldados por Ele. Ele vai moldar como um vaso de barro na mão do oleiro, eu ia falar olheiro, do oleiro. Ele vai moldar. E nós precisamos aceitar isso. Porque se a gente nem reconhece que aquela área da nossa vida precisa de mudança, se a gente nem reconhece que o nosso ego e que a nossa vaidade está nos cegando em relação àquilo, se a gente fala assim, opa, isso daqui é verdade. O orgulho, ele é tão prejudicial, mas ele é tão prejudicial que ele não deixa a gente olhar e entender que aquela é uma área da nossa vida que nós não estamos deixando Deus trabalhar, deixando Deus nos moldar. O orgulho, ele cega. E aí as coisas não acontecem, as coisas não evoluem naquela questão da nossa vida, porque a gente não submete, a gente nem entende que aquilo é um cômodo que está todo bagunçado, precisando de uma reforma urgente, porque simplesmente a gente trancou aquela porta e falou assim, não, deixa aí. Ego e o orgulho, ele não deixa a gente enxergar que está precisando de uma faxina urgente para ontem e que não vai ser fácil. Mas sem essa faxina, sabe, sem ele nos moldar, se a gente não aceitar com muita humildade que a gente precisa desse coração ensinável, e se a gente reconhecer que tem áreas da nossa vida que realmente a gente está precisando dar uma atenção especial e reconhecer o que está acontecendo ali, pede para Deus, sabe? Pede para Deus, Deus, me dá humildade para eu ter esse coração ensinável, para eu ter esse coração submisso, porque tem áreas, tem muitas áreas, e tem áreas que a gente nem sabe, porque o ego é tão grande que a gente não consegue nem
reconhecer que aquela área existe e precisa de tratamento. Então, vamos falar com Deus, vamos nos rasgar diante dele e pedir para ele nos mostrar que áreas são essas que ele precisa nos moldar. E isso aparece na forma como lidamos com correções, com frustrações, pessoas difíceis e até nas nossas próprias falhas. Ou seja, alguém vem nos repreender em determinada área, nos exortar, né, em amor, pessoas que têm esse lugar na nossa vida. Né? Não estou falando de chegar uma pessoa do nada, mas pessoas que têm esse lugar na nossa vida e vai nos exortar em alguma área, a gente já se coloca na defensiva. Isso é um bom ponto para a gente observar. A gente já se coloca na defensiva. É dizer realmente, Senhor, me ensina. Me ensina, sozinho eu não sei, eu não consigo, me ensina e deixar e permitir que Ele ensine. Porque os desafios vão vir para nos ensinar a lidar com aquela situação. Servir os outros com amor. Jesus Cristo, para Ele realmente ser o Senhor da nossa vida, nós vamos precisar servir aos outros em amor. Mateus 23, do 11 ao 12 diz: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. O reino é invertido. O maior é o mais servo de todos. Gente, Jesus, ele veio para servir, ele veio para morrer por nós, sabe? É invertido. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor quando você vive como ele viveu. Quando eu e você vivemos como ele viveu, com compaixão, com generosidade, com mansidão. Quando o fruto do Espírito, né, vai sendo gerado através da nossa vida. Isso é no casamento, no trabalho, na igreja, em todos os nossos relacionamentos interpessoais, no trânsito. Então, servir aos outros com amor. Nós vamos refletindo o caráter dele através da nossa vida. Fácil? Não é. Zero. Eu nunca vou falar que é fácil, porque é muito difícil. Amar quem é difícil, dar quando ninguém vê, e não falar para ninguém, né? Dê com uma mão que a outra não veja. Ajudar mesmo sem aplauso. Fazer e a pessoa ela nem reconheceu o que foi feito, mas nós fizemos para Deus, não para a pessoa em si, sabe? É para Deus, é pelo reino, porque nós estamos refletindo o caráter dele, não para buscar o reconhecimento. E Jesus está sendo o Senhor verdadeiramente da nossa vida quando nós buscamos viver com propósito eterno. Já falamos muito sobre isso aqui, vamos continuar falando, porque Jesus é Senhor quando o reino dele define as nossas prioridades, quando o reino dele define as nossas próprias prioridades. Nós passamos a viver com intencionalidade, entendendo que a nossa vida não é sobre conforto ou sucesso pessoal, como é absolutamente falado, né, hoje em dia. Não quer dizer que a gente não possa ter, não é isso, mas é que a nossa vida não é sobre isso, sobre conforto e sucesso pessoal, mas sobre glorificar a Deus. É sobre glorificar a Deus através de tudo o que nós fazemos e alcançar vidas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É sobre glorificar a Deus através de tudo que nós fazemos e alcançar vidas. Voltando para Mateus 7, do 22 ao 23, que diz, eu vou ler de novo, tá? Eu já li no começo, mas eu gostaria de ler agora de novo.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, ninguém quer que aconteça isso naquele dia, né? Nenhum de nós, eu tenho certeza absoluta que ninguém quer que isso aconteça. Isso nos traz muito temor. Temor de saber, tá? Só chamá-lo de Senhor não adianta. Como eu vivo realmente, verdadeiramente, como Deus sendo o Senhor da minha vida. E que foi isso que a gente falou foi sobre isso que nós falamos hoje. Esse trecho mostra que nem todos que fazem coisas em nome de Jesus realmente pertencem a Ele. E não cabe a nós julgar. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é amar. Mas buscar discernimento no Espírito. Com toda certeza. Vigiar e orar. A questão central é se temos um relacionamento verdadeiro com Ele e vivemos em obediência à sua vontade. A questão central é se temos verdadeiramente um relacionamento com Deus e se nós vivemos em obediência à vontade dele, não a nossa. Se nós estamos vivendo para Ele e não para nós mesmos. E a reflexão de hoje, ela é bem curta. E a reflexão que eu fiz, que eu queria compartilhar com vocês é: será que o meu coração está centrado nele? Em Jesus Cristo sendo o Senhor e reinando em minha vida? Ou está centrado em mim mesma? Será que o meu coração está centrado nele, em Jesus Cristo sendo o Senhor e reinando em minha vida? Reinando em minha vida em todas as áreas da minha vida? Ou está centrada em mim mesma? E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é: não sabe por onde começar? Lu, não. Jesus Cristo não está sendo o Senhor da minha vida. Não sabe por onde começar? Comece pelo relacionamento. Comece pelo relacionamento com Ele. Pequenos passos. Pequenos passos. Nós temos vídeo aqui sobre isso. Como desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Assiste esse vídeo com o intuito de começar esse relacionamento em pequenos passos. O seu relacionamento, ele não é transferível. O meu relacionamento que eu construo com Deus todos os dias não é transferível. Então é íntimo, é pessoal, sabe? É com muito detalhe, com muito amor. E a obediência, ela vai acabar sendo uma consequência de você entender quem Deus é, quem Ele é. Você vai olhar para a vida de Jesus, você vai ler o Novo Testamento um pouquinho por dia, você vai buscar a revelação do Espírito Santo, você vai buscar entender, fazer um estudo e você vai começar a conhecer quem Jesus é, a revelação dele, de quem ele é, e a obediência. E isso tudo serão pequenas sementes no seu solo. E a obediência, ela vai vir por consequência. Porque você vai querer não por obrigação, mas vai ser um instinto mesmo, sabe? De filho com pai, do relacionamento. De querer agradar o coração dele. Por amor e por tudo que ele fez. Não por obrigação. É algo que começa a acontecer. Mas para viver tudo isso, o pequeno passo é: busque verdadeiramente desenvolver um relacionamento com ele. Tudo que eu puder falar, uma vez eu falei para uma amiga adolescente, né, filha de uma amiga que é praticamente uma irmã para mim,
E talvez ela não tenha entendido no momento, mas eu falei assim, eu amo muito ela como uma irmã mesmo. Falei assim, se você puder focar numa coisa na sua vida que ninguém nunca vai tirar de você, a joia mais preciosa de tudo e que vai mudar todas as áreas da sua vida e como você vê tudo, é invista no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Com toda certeza, não existe nada, absolutamente nada, que se compare, que chegue aos pés, ao dedinho mindinho disso. Foque em entender quem Ele é. É muito bom ter você aqui. Que Deus abençoe muito, poderosamente, grandemente a sua vida. E eu te espero no próximo vídeo para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Um abraço.